Muitos ótimos profissionais e boas marcas estão fechando as portas agora, e o pior, não é por falta de esforço. O problema é que o jeito de atrair clientes e gerir um negócio mudou tanto que, se você ainda joga com as regras de 2 ou 3 anos atrás, você já está fora do jogo, só que ainda não percebeu. Então se você sente que trabalha dobrado e o dinheiro não aparece, você está preso ou presa em um modelo que faliu. E é isso que eu quero mostrar aqui, o que realmente acho que está acontecendo no mercado e como você pode organizar seu negócio e sua estratégia para sair do modo sobrevivência e começar a crescer de verdade. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Então vamos lá. Um novo cenário, o fim da divisão entre físico e digital. Hoje em dia, não existe mais cliente de loja ou cliente de internet. Existem os consumidores que querem conveniência agora. A jornada deles é fluida. Eles veem seu produto no celular enquanto tomam um café, tiram uma dúvida no WhatsApp e, se você der sorte, passa na sua porta, tanto no físico quanto digital. O risco real para o seu negócio não é a tecnologia nova, é a sua resistência em mudar. A inércia, continuar fazendo o que sempre deu certo, mata empresas em silêncio enquanto o lucro some. E é aqui que entra a eficiência operacional. Isso não é mais um diferencial, é o básico para não quebrar. Com o custo para atrair clientes subindo, cada um deles precisa valer a pena ao longo do tempo. Se você não aparece exatamente quando o cliente busca uma solução, você é invisível. Se não tem processos e automação, a inflação de custos e a guerra de preços vão engolir o seu lucro. A distinção entre o físico e o digital é algo que não existe mais para os consumidores atuais. A jornada de compra é fluida e a expectativa é de conveniência, transparência e valor imediato. 2. Os pilares da gestão real, construindo uma estrutura que lucra. Para ter lucro em escala, você precisa abandonar o papel de dono ou dona que apaga incêndios. Se você é a pessoa que resolve tudo sozinha, você é o maior gargalo da sua empresa. Você precisa de uma estrutura que aguente o tranco, o que alguns chamam de antifragilidade. O dinheiro é oxigênio, gestão financeira sem ilusão. Muitos negócios quebram faturando alto porque o dinheiro entra, mas não para no caixa. Gestão financeira não é contabilidade complexa, é ter um mapa de para onde cada real está indo. O fluxo de caixa diário. Olhar o caixa uma vez por mês é como dirigir com os olhos vedados e só abrir para ver se bateu no muro. O caixa é seu termômetro hoje. Se não sabe o saldo real agora, você está operando no escuro. Ponto de equilíbrio, o número da sobrevivência. Você precisa saber de cabeça o valor exato que sua empresa precisa vender por mês apenas para não ficar no prejuízo. É o seu custo fixo somado ao variável. Vender abaixo disso é queimar o seu capital de giro de forma perigosa. E sendo bem sincero ou sincera, você sabe hoje de cabeça qual é o seu ponto de equilíbrio? Aquele valor exato que você precisa vender só para não tirar dinheiro do bolso no fim do mês? Escreva aqui nos comentários para eu saber. Capital de giro. Isso não é sobra de dinheiro, é sua reserva de segurança. É o que permite que você continue operando enquanto o cliente não paga ou quando uma crise inesperada acontece. Sem capital de giro, você fica refém de empréstimos e juros que corroem sua margem. Cultura de processos e automação. A escala sem o dono ou dona. Se a empresa só funciona bem quando você está lá, você não tem um negócio, você tem um emprego muito cansativo, porque a lucratividade real vem da padronização. Os SOPs, procedimentos operacionais padrão. Eles são a espinha dorsal de uma operação que não depende de heróis. Cada tarefa repetitiva da sua empresa, da abertura do caixa ao atendimento pós-venda, deve ser documentada de forma clara. Se uma tarefa depende apenas da memória ou do jeito de cada um, ele é um risco operacional. SOPs garantem qualidade e permitem que você delegue sem precisar torcer para que o outro adivinhe o que você quer. Automação inteligente. Não é sobre substituir pessoas, é sobre substituir tarefas repetitivas. Atualmente, ferramentas de IA e integração podem cuidar da parte braçal, como atendimento inicial, qualificação de leads, agendamentos e emissão de notas. Isso libera sua equipe para o que a máquina não faz, empatia e estratégia. Assim, quando você tem SOPs e automação, a delegação deixa de ser uma aposta no escuro e vira um processo estruturado. Com isso, a equipe executa com segurança porque o caminho está desenhado, e você, como dono ou dona, passa a gerenciar indicadores e planejar o futuro, em vez de ficar corrigindo erros básicos. O domínio da intenção da busca, a nova vitrine. A confiança é o ativo central hoje. Os clientes ignoram promessas e buscam provas técnicas. Ao mesmo tempo, apostar apenas em redes sociais é construir em terreno alugado, onde sua audiência e visibilidade dependem de algoritmos instáveis. O segredo é o tráfego de posse e o SEO, o Search Engine Optimization. SEO não é repetir palavras-chave, é ser a melhor resposta técnica para o problema do cliente. É a diferença entre interromper alguém com um anúncio chato e ser convidado a ajudar quem já está buscando uma solução. Para quem é físico, o SEO local é vida. Por exemplo, o Google prioriza quem tem informações consistentes, nome, endereço, telefone e avaliações autênticas, como através do Google Meu Negócio.
Isso cria o efeito da rede local. Você vira a escolha padrão da sua região por autoridade, não por sorte. É o que chamamos de conteúdo de valor com custo marginal zero. Você faz o esforço uma vez, ele continua atraindo clientes qualificados sem depender de anúncios constantes. E se chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo que vai ajudar muito este canal e o nosso trabalho. Posicionamento estratégico, o ZAG, exclusividade que elimina a concorrência. Em mercados saturados, tentar ser o ou a melhor é o caminho mais rápido para irrelevância e para margem zero. E é aí que entra a estratégia ZAG, que propõe uma inversão. Em vez de competir, você deve se tornar o ou a única em um nicho bem específico. Assim, nicho como defesa de margem. Quando você deixa de ser uma cafeteria geral para ser uma única com um grão de fazenda própria e torra artesanal na região, você sai da comparação direta. Valor percebido versus preço. A especificidade atrai um público que não questiona o preço, pois não encontra sua solução em nenhum outro lugar. Assim, ao consolidar sua marca como especialista, você deixa de brigar por preço e passa a ditar o valor do seu serviço, elevando a margem de lucro naturalmente através da exclusividade. Gestão de equipe. Saia do comando e controle. Uma equipe que só obedece a ordens é um custo pesado, e hoje em dia, com a inteligência artificial assumindo as tarefas repetitivas, o papel do seu time mudou. Eles precisam ser pensantes e focados no propósito do negócio. O fim do chefe operário, ou operária. Se você gasta seu tempo vigiando cada passo de cada membro da sua equipe, você não está gerenciando, está, na verdade, perdendo dinheiro. A gestão moderna exige clareza de metas e acompanhamento. IA como aliada. Sua equipe deve usar a tecnologia para ganhar velocidade. O trabalho humano agora é sobre empatia, resolução de problemas complexos e atendimento de alto nível, coisa que o robô ainda não faz bem, pelo menos por enquanto. 3. O diagnóstico setorial, onde a inércia custa mais caro. O mercado atual não aceita mais o amadorismo esforçado. A inércia gerencial, esperar que as coisas voltem ao que eram, é o maior custo fixo de uma empresa hoje. Negócios físicos, a reinvenção do espaço. O valor do ponto comercial tradicional acabou. Hoje um aluguel caro em rua movimentada é prejuízo se a empresa for invisível no digital. Logo, a sobrevivência exige 3 pilares técnicos. SEO local avançado, o novo aluguel. Sua vitrine real é o Google Meu Negócio, como falei aqui antes. Assim, otimizar palavras-chave geolocalizadas e coletar avaliações proativas não são diferenciais, são o motor que gera tráfego físico qualificado. Experiência omnichannel real. Trata-se da convergência total dos pontos de contato com os clientes, seja pelo Google, WhatsApp, balcão da loja, redes sociais e e-commerce. Dessa forma, o estoque e o histórico de cada cliente devem ser centralizados para permitir que ele pesquise online, tire dúvida no chat e retire na loja sem interrupções ou silos de informação, ou até que receba em casa o quanto antes. Escala além das paredes. A automação e o e-commerce complementar, por exemplo, permitem que uma loja de bairro venda para todo o país. Isso dilui o CAC, o custo total de marketing e vendas para conquistar cada novo ou nova cliente, ao aproveitar a mesma estrutura para múltiplos canais de receita. Dica: se quiser entender a mecânica do CAC na prática, assista ao vídeo que deixei neste card aqui em cima ou no link na descrição. Freelancers e prestadores de serviço, do operacional ao estratégico. A execução braçal foi comoditizada pela IA. Se você vende entrega de texto ou design de logo, você compete com algoritmos baratos. O valor migrou para consultoria. O OA profissional de elite resolve problemas e desenha estratégias que a IA não replica. Além disso, pare de cobrar por hora e comece a usar a precificação baseada em valor. Foque no ROI, retorno sobre investimento, que você gera para cada cliente. Ao mesmo tempo, use os SOPs para delegar o operacional e vire o ou a estrategista do seu próprio negócio. Negócios digitais, e-commerce, infoprodutos, SaaS, a batalha pela retenção. Hoje em dia, lançar um produto mais do mesmo é o caminho mais curto para o prejuízo. Dessa forma, trabalhe a estratégia ZAG. Em mercados saturados, quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. Logo, você precisa nichar ao máximo, resolvendo uma dor específica de um público que ninguém está atendendo. Foco em LTV e retenção. Como o custo para trazer um novo cliente, o CAC, subiu muito, o lucro real está na segunda, terceira e quarta compra de cada cliente, que é o Lifetime Value dos clientes, o LTV. Assim, programas de fidelidade, upsell e cross-sell não são bônus, são a base da sobrevivência financeira digital. Consistência via automação.
Automação de processos e suporte, como chatbots, fax robustas e sistemas de CRM, é fundamental para garantir a consistência na entrega e um suporte eficiente, transformando a experiência dos clientes em um diferencial competitivo. Dessa forma, a quebra de pequenos negócios não é um evento aleatório, é consequência da inércia. O mercado não espera por quem se recusa a evoluir. Sua responsabilidade não é apenas vender, é construir uma estrutura sólida que suporta o lucro de forma sustentável. Só que isso não significa simplesmente sair trabalhando várias horas por dia. Na verdade, você pode e deve trabalhar menos, mas de forma que foque em todos esses pontos que falei aqui, que é exatamente o que eu mostro como fazer neste vídeo, que com certeza vai complementar bem este assunto. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixei na descrição também. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!